Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Ele é maravilhoso e tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Boa noite pela paz da graça divina do Senhor. Hoje estamos fazendo o segundo sermão bíblico do Glória do José Pacarana sobre o tema como aceitar Jesus através da música. Muitas vezes, quando você aceita Jesus através da música, não é um caminho fácil, porque há dois tipos de aceitação através da música. Primeiro é pelo testemunho. O testemunho ajuda a salvar as pessoas pelo cantigo do louvor. E segundo, pela adoração e composição. Primeiro, vamos ver um testemunho no programa Deus de Maravilhas. Roda o vídeo agora. Deus de Maravilhas no ar, olá para você que nos assiste. Hoje a nossa convidada é muito especial. Ela é linda, ela tem um ministério lindo. É claro que eu tô falando da Daniele Rizzuti. Tudo bom, Dani? Tudo bem, Fê? Olá, irmãos de casa. Que prazer e que bênção poder estar aqui neste momento para poder compartilhar muito do que Deus fez na minha vida. Amém, graças a Deus por isso. Obrigada por nos receber. A gente está aqui na casa da Dani e é uma casa linda, linda como ela, como a família dela, e a gente quer conhecer esse testemunho lindo que você tem do que Deus fez na sua vida, né, Dani? Então, para começar, conta para mim como é que você conheceu a Jesus, como que foi a sua conversão? Bom, eu tenho quase 6 anos de convertida. Parece, aí alguns falam, né, tão novinha, eu também considero assim, mas nesse tempo eu aprendi muitas coisas com Deus. Naquela época, a minha família estava praticamente destruída. Isso há 6 anos atrás? Há 6 anos atrás. Tá. Meus pais quase se separando, as brigas na minha casa eram horríveis. E a ponto de, às vezes, encontrava alguma coisa assim, um objeto em cima da mesa e atacava na parede para fazer barulho e discutia. E meu pai falava mal da minha mãe para mim, minha mãe falava mal do meu pai. E aquilo estava tomando conta do meu coração de maneira que eu estava me sentindo muito mal, péssima. Sim. Né? Assim como não só eu, mas meus 2 irmãos também. E não só aquilo foi uma das piores épocas da minha vida, mas outras coisas tinham acontecido juntos. Sim. Eu sofria de fortes dores de garganta, né? Todo final de semana eu ia para o hospital praticamente. A semana eu passava com dor de garganta. Meus pais me medicavam às vezes com remédio que o médico me dava ou alguma coisa que, olha, Dani, toma isso que vai fazer bem para sua garganta. Mas nada disso adiantava. Então eu aparecia na emergência do hospital todo final de semana. Eu lembro que uma das últimas vezes ele disse, Daniele, eu já não tenho mais o que te receitar. Eu já te dei o remédio mais forte para sua dor de garganta. É hora de você procurar um especialista. E aí eu fui ao médico especialista, ele pediu uns exames para mim, uma espécie de ultrassom, eu digo porque eu não sei se é o mesmo nome do ultrassom que a grávida faz, mas foi um ultrassom que eu fiz no pescoço e também eu fiz a tomografia. E até mesmo no dia que eu fiz esse ultrassom, eu lembro que a médica que fazia esse exame, ela se assustou, ela começou a mexer o olho assim, como quem está vendo alguma coisa estranha, né? E minha mãe junto, eu falei, o que foi? O que está acontecendo? Aí minha mãe segurou minha mão, nada. E aí depois ela me contou que além daquele nódulo maior, eu estava com muitos caroços espalhados pelo meu pescoço, né? E era uma quantidade incontável. E aquilo assustou a médica. Eu tinha menos de 18 anos de idade e meu caso não era um caso tão simples. Entendi. E foi quando a gente chegou no médico, né? Ele olhou para o exame, eu fui com a minha mãe, e analisou o exame, depois olhou para minha mãe, sério, olhou para mim.
E aí voltou a olhar pra minha mãe e disse, mãe, é suspeita de câncer. Ai. E minha mãe, ela lembra aquele dia que ela respirou fundo, fechou os olhos e ela não tinha palavra pro médico, né? E ele falou assim, Daniele, você vai voltar daqui 3 meses, porque por mais que você já tenha esses problemas há um tempo, mais de ano que eu sofria de dores de garganta, ele falou assim, por mais que você esteja sofrendo há tanto tempo, eu vou ter que esperar para te dar um diagnóstico. Eu quero saber se vai mudar de lugar, se ele vai aumentar de tamanho, como é que você vai estar daqui 3 meses? Eu falei, não, tudo bem. E ele te passou algum tratamento para esse tempo? Não, ele falou que ia me deixar em observação. Olha. Ele achou melhor assim. Eu falei, bom, tudo bem. Aí nós chegamos no carro, minha mãe chorava muito. Eu falei, não, calma, mãe, vai ficar tudo bem. Só que nem eu tinha essa certeza, porque a gente não conhecia Jesus e, para ser muito sincera, eu nem acreditava tanto assim em Jesus curar. Não era algo tão claro para mim, né? E eu achei que eu tinha só ficar firme, né? Ajudar minha mãe, para minha mãe não se desesperar. E ter um certo otimismo, vamos dizer assim. Claro, como as pessoas aí fora acreditam que é apenas um pensamento positivo, né? Não, tudo bem, vai ficar tudo bem. Mas não era só isso. A minha dor continuava ali, o meu nódulo continuava ali. Quem via, meus amigos, minha professora de colégio se assustavam. Menina, você tem que cuidar disso. Porque realmente ele era muito dolorido. E você tinha um sonho já de cantar, Dani? Já, naquela época eu até cantava, né? Eu até contei que fazia aula de canto, eu parei. Eu tinha uma banda secular, mas assim, eu vivia com dor de garganta. Então era imprevisível quando eu ia poder cantar e quando eu não poderia. A aula eu perdi porque toda a aula eu estava rouca, não podia cantar. E quando você recebeu esse diagnóstico, eu imagino que você tenha pensado, meu sonho... Foi uma tristeza pra mim. Foi por água abaixo, né? Porque é algo que, por mais que eu não conhecesse Jesus, algo que eu sempre orei, eu sempre conversei com Deus, que eu pudesse ter minha profissão, mas que Ele sempre me colocasse para cantar. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe a minha alegria em poder cantar. Que legal. E Deus foi me realizando nisso, né? Sim. Eu sabia que ainda tinha coisas que Deus poderia fazer, e nisso eu confiava sim, tinha muita confiança. Mas ali minha vida parecia estar muito bagunçada, muito destruída. Naquela época, quando nada mais parecia que poderia piorar, nós recebemos uma ligação, estávamos jantando em família. E aí, uma época, né, parecia que estava tudo bem. E aí nós recebemos uma ligação e era um parente nosso contando que o meu primo havia acabado de sofrer um acidente, falecido nesse acidente na estrada. Puxa vida. Era um primo muito querido para a família, né? Aliás, chocou todo mundo por ser novo. E a gente foi consolar minha tia e meu tio, que é o único filho deles, né? E ele tinha uma vida linda pela frente, estava para se casar, sendo promovido do emprego e tudo mais. Puxa vida. Foi uma vida assim ceifada. Ele era de Jesus, a minha tia e meu tio também de Jesus. Minha tia sempre falou de Jesus, então que bom, né, Dan? isso era maravilhoso, mas a gente não entendia. Eu até via minha tia. Muitas vezes, minha tia que vai estar me assistindo, vai ver eu falando, né? Mas eu via muitas vezes a minha tia como uma pessoa... aquelas pessoas que são fixas, eu achava que não era uma idolatria, não era só não era uma coisa racional, né? Exatamente. Parecia uma coisa... Por que fala tanto de Jesus, sabe? Aquilo às vezes até me irritava um pouco. Parecia até cega com as coisas ao redor, Exatamente. Né? Não, porque tudo era em nome de Jesus, e Jesus faz, Jesus pode. E até por um certo momento passou pela minha cabeça, nós vamos até a casa da minha tia, mas agora eu quero ver como é que ela vai estar. Ela que sempre buscou Jesus e ela que sempre falou de Jesus, como é que eu vou encontrar minha tia agora, que perdeu o único filho? E foi uma surpresa para mim, para minha família, porque no momento que nós entramos lá, na casa dela, eu escutei a minha tia determinar algo muito forte, algo que marcou minha vida, e até hoje eu me lembro dessas palavras e me dá força, porque ela disse, Satanás, cada fio de cabelo que você arrancou do meu filho vai ser uma pessoa que eu vou levar para a igreja. Olha só. E aí eu fiquei, meu Deus, Olha. Aquilo foi muito forte. Sim. E todo final de semana ela se reunia com a gente, não vou dizer que minha tia não sofreu, meu tio, que eles não sentiram essa dor, né, de perder um filho, mas eles, muito mais do que isso, eles confiaram no poder de Deus, nas mãos do Senhor, na operação de Deus, porque o Senhor ainda mantém os dois vivos, não é? E os dois ainda fazem a obra do Senhor, para a glória de Deus. Amém. E eles vinham aqui em casa, né, e nós almoçávamos de domingo, e Deus foi restaurando a comunhão dentro da minha casa, e a presença deles aqui ajudou muito. Porque minha tia falava de Jesus e falava a respeito de salvação. Quando ela começou a falar a respeito de salvação, meu coração apertava um pouco, porque eu não tinha uma vida de sair, beber, eu não era desse tipo de menina.
Mas eu via que eu não tinha a palavra de Deus, eu não conhecia nada. Sim. Eu ia na igreja, né? Na outra época, nessa época eu frequentava outra igreja, eu tinha uma outra religião. Tá. Mas eu achava que estava tudo bem na minha vida. Não era, Você não entendia a necessidade da salvação. Exatamente. Você não entendia isso. Não é o caso de ter, não é Jesus que vai... Eu não entendia isso, né? Não é ir à igreja que vai mudar. Mas quando ela foi trazendo a palavra de Deus verdadeiramente, isso foi entrando no meu coração. Entendi. Aí eu fui entendendo, não, eu não sou salva. Aí eu lembro que um dia eu chorei pra minha mãe, pro meu tio que estava em casa. Eu falei, e agora? Como é que vai ser essa história da salvação? Eu não vou pro céu. Ai! E eu fiquei no desespero. Já te angustiou. E aí eles começaram a dar a palavra de Deus pra mim, os meus pais, e falaram pros meus pais, olha, se vocês querem o casamento de vocês restaurado, vocês sim começar a obedecer a palavra de Deus. Comecem a ir à igreja, porque lá vocês vão aprender a palavra, né? E aí, meus pais começaram a ir, e minha mãe, no primeiro momento, ela aprendeu aquele versículo de Atos 16:31, que diz, Sim. crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E minha mãe falou, Senhor, eu vim, agora eu quero meus filhos na tua presença também. Que legal. E aí ela ficou em oração pra isso, né? Eu no começo eu ia mais pra agradar minha mãe, a gente ficava lá na galeria, né, escondidinho e morrendo de medo que essas câmeras pegassem a gente não gostava, né? Mas o meu irmão mais velho, ele não queria saber de Jesus, ele foi uma ou outra vez com a gente, mas ele não gostava. Tá. E ele era praticamente ateu. No colégio ele aprendeu com o professor de filosofia dele que Deus não existia. Ah, ele acreditou que a Bíblia, nisso. Exatamente, que a Bíblia era uma mentira. Então, não só ele, mas vários amigos da sala dele. Então, eu não acreditava. Igreja, eu mesma no começo tinha muito preconceito em relação à igreja, com crente. Eu era muito preconceituosa, né? Mas Deus, graças a Deus, mudou minha história. Mas eu não conseguia olhar para uma igreja, eu já julgava, já apontava, pastor, igrejas grandes, né? Tudo para mim era um problema. Entendi. Mas Deus foi mudando isso no meu coração, eu fui começando a ir à igreja. Um dia minha mãe apontou pro altar e disse, Daniele, um dia você vai estar cantando ali. Aí eu falei, eu, mãe? Eu não quero ser cantora gospel. Mas assim, brava, né? Porque ela tava me falando aqui. Sim, não concordou de jeito nenhum. Mas Deus foi trabalhando no meu coração e foi exatamente no louvor que Deus foi falando no meu coração. Quando o missionário, o pastor Jaime, entravam para pregar, eu vi o conhecimento que eles tinham da palavra, eu ganhei uma Bíblia da minha mãe, logo quando a gente começou a ir na igreja. E a primeira igreja que ela foi a Igreja da Graça? Foi lá na sede mesmo. Ai, que bacana. E lá eu já comecei a mexer na Bíblia, eu não sabia como entender a Bíblia, né? Como ler a Bíblia. Mas aí eu continuava a leitura, às vezes, que o missionário fazia, que o pastor Jaime fazia. Às vezes, o mexer da página lá, das folhas. Eu falava, nossa, mas ele tem tanto entendimento, ele já abre ali, já vai no que ele quer e já dá um entendimento desse. Eu também quero. Entendi. Comecei a estudar. Deus foi dando... eu fui abrindo meu coração para Deus, mas Deus foi fazendo a obra na minha vida. Sim, ele foi trabalhando, Foi né, trabalhando Dani? no meu coração. Mas meu irmão não. E ele falou um certo dia... O seu irmão mais velho, né? Velho. Tá. Mais novo ele também foi indo, mas o mais velho de jeito nenhum. A gente ia de manhã pra igreja, ele ficava dormindo. E uma certa noite ele falou assim, vocês não vão pra igreja, hein? Aí minha mãe falou assim, como não? Eu vou provar pra vocês que Deus não existe e que a Bíblia é uma mentira. Vocês estão indo pra igreja pra ser enganados. Aí minha mãe falou... Tá, mas como é que você vai fazer isso? Eu vou passar a noite inteira procurando na internet estudos que comprovem o que eu tô dizendo pra vocês. Deus não existe. Ele disse isso? Disse. E ele fez isso? Fez. Passou a noite inteira lá. Eu digo que é o pai dos burros da atualidade, né? O Google. E ele foi lá, pesquisou no Doutor Google, né? Doutor Google. E pesquisou mesmo, né? Filósofos, todos entendidos assim da Bíblia, né? Essas pessoas que estudam a Bíblia para provar. Só que no outro dia ele apareceu, né, de manhã, com os olhos cheios de lágrima, olhou para minha mãe e disse, mãe, essa noite eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Porque foi tentando provar que Deus era uma mentira, que eu conhecia a verdade. Encontrou tudo ao contrário, tudo que ele não queria. Com Deus. Olha só. E Deus se revelou na palavra dele pro Leandro. E para a glória do Senhor Jesus, nós 5, né, minha mãe, meu pai, meu irmão mais velho, meu irmão mais novo e eu, nos batizamos no mesmo dia, já lembrando aquela palavra da minha tia, né, não tinha nem, acho que 2 meses que meu primo havia falecido, nós tomamos a decisão por Jesus. Que bênção. A obra foi feita na minha casa, já começou a ser feita na vida da minha tia, porque ela continuou frutificando, não é? Sim. Não ficou como uma figueira
sem dar frutos, Morta, né? é verdade. Mas o Senhor continuou frutificando através da vida dela e nós somos frutos sim, porque nós ouvimos muita pregação dela e isso fortaleceu muito a nós. Que bênção. Então, pouco tempo depois, eu frequentando já a igreja, né? Um dia o pastor Jaime orava para quem tinha nódulo caroço. Aliás, ele faz isso bastante, né? Comumente na igreja. E ele falou, verifica quem tem nódulo caroço, porque o anjo do Senhor está aqui, o poder de Deus está neste lugar. E aí? Eu lembro que não sei se foi na terceira ou na quarta vez, porque ele insiste, né? Quem conhece o pastor Jaime sabe. Ele fica, passa por aqui, Senhor, passa por aqui. E aí eu coloquei a mão aquele dia. Eu abri meus olhos, eu chamei a minha mãe também. Falei, mãe, olha. Sumiu. Eu não tenho mais nada, tô curada. Aí ela, dá seu testemunho. E aquele dia eu levantei a mão e o pastor Jaime, fala moça. E aí eu contei o testemunho e fiquei muito feliz. Mas naquele dia ainda Satanás tentou me enganar. Ah, é? Por quê? Porque eu tava feliz, né? Eu não parava de colocar a mão no pescoço, porque eu tava curada. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, fui pro meu quarto e coloquei a mão no pescoço. Lá tava meu nódulo de novo. Mas nessa época, acho que de repente por isso, não foi no primeiro dia que eu entrei na igreja que o milagre aconteceu, porque eu precisava aprender algo com Deus. Deus nos dá uma bênção, Deus não tira essa bênção. As bênçãos do Senhor são irrevogáveis. Sim. Né? E ali o Senhor me deu essa cura, o Senhor me abençoou com a cura. Na verdade, o Senhor, assim que eu recebi Jesus, logo eu recebi a cura de Deus, porque é isso que o Senhor faz em nossas vidas. O Senhor me curou, mas eu estava sentindo aquele nódulo, mas eu aprendi na palavra. Eu falei, Satanás, você não vai envergonhar a mim que deu testemunho perante toda aquela igreja, perante todos aqueles que assistem pela televisão, muito menos o nome do Senhor Jesus. Eu já fui curada, eu amarro, eu repreendo o espírito da enganação, obra do inferno e toda a doença da minha vida, em nome de Jesus. Aí eu coloquei a mão de novo, não tinha mais nada. Ai, que bênção. Dali pra frente, filho, nunca mais eu fui pro hospital com dor de garganta. Nunca mais sofri de dor de garganta, aquele nódulo sumiu. A dor e o nódulo. A dor e o nódulo. Eu vivia com dor de garganta, nunca mais tive. Olha só. E aí aqueles carocinhos menores, eu lembro que às vezes quando eu falava eu tossia. Então todos aqueles carocinhos pequenininhos também não tenho mais. Eu, pra glória de Deus, fui curada. A minha família hoje é uma bênção. Glória a Deus. Meu irmão mais velho, que era praticamente até hoje, ele é pregador, pastor de jovens. Olha só, casado, que bênção. pra glória do Senhor. Casou com uma moça de Deus, a minha cunhadinha Daniela. Quase sou chorar. Daniela. É que gostou de mim, que escolheu uma Dani. Também. Chorar de apelido. E aí, eles se casaram. Ela também, ela ministra louvores, né, na igreja deles. Que bênção. Uma bênção pra glória do Senhor. Meu irmão mais novo é meu baterista na banda. Hoje, também. né, olha o que Deus fez na minha vida. Não demorou muito para que começasse o ministério, né, na igreja. Sim. Hoje meu irmão toca comigo, né, e meus pais, minha mãe e meu pai são ali, meu braço direito, tudo que eu preciso. Seus alicerces, né? Eles estão sempre me ajudando. Glória a Deus. Que transformação linda na sua família, Dani. Muito bom mesmo. Glória a Deus por isso, viu? Amém. E aí o ministério começou em que época? Foi logo em seguida? Demorou quanto tempo? Então, grandiosa foi a mão de Deus na minha vida, porque não demorou muito. Eu fazia faculdade de farmácia e bioquímica. Eu comecei a fazer, mas eu, ao mesmo tempo que eu vi o louvor e que eu vi a obra sendo feita, meu irmão até uma época foi obreiro lá na sede, e eu também me via fazendo a obra. Mas eu comecei a orar a Deus, né? Ainda um pouco distante, um pouco receosa do que eu ia fazer com a minha vida. Eu orei a Deus, pedindo direção a Deus do que eu iria fazer, e foi numa vigília que nós tivemos, Vigília dos Adoradores. Eu acho que foi em 2008 essa vigília. Deus falou ao meu coração que era para eu estar no louvor, que ali Ele ia me abençoar, fazendo a obra dEle principalmente, né? Sim. Onde Deus me colocasse, eu tenho a certeza que Deus me abençoaria. Mas eu senti um chamado forte para o louvor. E eu fiquei em oração, e um certo dia o pastor Rafael conversou comigo, né? Na época ele estava à frente do Ministério de Louvor da sede. Sim. Ele falou assim, Dani, você pode vir louvar com a gente toda terça-feira, 2h? Eles sabiam que você cantava, estudava? Sabia, porque na época eu conheci um pouquinho antes minha mãe conversando com o pastor Wagner. Ele estava fazendo o primeiro culto de jovens da igreja dele, e ele precisava de alguém para louvar. Ele falou assim, minha filha canta, minha mãe, né? Mãe minha coruja. filha canta. Ele falou assim, não,
chama ela. Que legal. Né? E aí eu aprendi alguns louvores. Não tinha nada a ver, assim, com o que a gente louva para os jovens, mas era o louvor que eu sabia louvar. Entendi. E aí eu subi, não sabia ministrar direito, mas o pastor Wagner foi ministrando. E Deus abençoou muito e eu senti forte aquele chamado. Pouco tempo depois eu conheci o pastor Ricardo Braga, que também abriu grandes portas para mim na igreja dele, na época, na Vila Matilde. Me convidou a louvar. Às vezes eu ia lá no final de semana, né? Depois comecei durante a semana. Aí até que o pastor Josias me chamou para ficar direto na sede. Sim. Mas nesse meio tempo, antes do pastor Josias convidar, eu já fazia alguns dias na sede. Entendi, no Era louvor. para ser um dia só. Nesse único dia que ele tinha aberto para eu estar lá, era um culto de 2 da tarde, eu fazia faculdade. E eu falei, pastor, eu não vou poder porque eu faço faculdade. E aí meu coração doeu, eu falei, não, Deus, agora que o Senhor abriu essa porta para mim, não é possível que isso está acontecendo. E aí eu orei muito a Deus. No final do dia, o pastor Rafael me procurou e falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vem terça-feira, 9 da manhã e quinta-feira, 7h30 da noite. Eu falei, meu Deus, de um horário o Senhor me deu 2. Olha só, e ali que sempre bênção. que abriu uma brecha... E sem atrapalhar a sua faculdade, Exatamente, né? eu consegui. Aí sempre que abriu uma brecha, eu tava ali para fazer o louvor. Às vezes tinha um culto que faltava né? Precisava de mais alguém, eu estava ali para fazer. Que então bênção. Deus foi me ensinando, abrindo portas, até que chegou essa vigília. Eu contei um pouquinho fora de ordem, né? Mas aí que veio a vigília. Entendi. Aí chegou o momento da vigília e Deus falou assim, você é aqui. E ali eu falei, não, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou te obedecer, vou ficar na obra. E aí eu conversei com meus pais, que pra mim achei que fosse a tarefa mais difícil que eu ia ter. Que era falar com meus pais que eu ia largar a faculdade de farmácia. Teria que fazer, teria que abrir mão, né? É porque, na verdade, a farmácia eu ia ter que me dedicar muito. Era uma faculdade muito puxada pra mim. Nem sempre eu ia poder estar na igreja. Sim. Então, algo que eu senti foi realmente uma direção de Deus pra minha vida. Não vejo de outra maneira isso. Deus falou no meu coração e eu falei, Senhor, eu digo sim ao teu chamado. Né? E eu não me via fazendo as duas coisas, embora eu estava me dando muito bem na faculdade, mas não me via lá no futuro. E aí, eu vou ter que trabalhar? Não, mas eu quero fazer a obra. Sim. Né? E eu conversei com meus pais aquele dia. A minha mãe, de prontidão, ela falou assim, vamos lá, vamos cancelar a tua faculdade. Sério? Vamos, eu já tinha falado alguma coisa com seu pai e eu achei que você ia tomar essa decisão mesmo. Olha só, Deus já preparou o coração já estava deles, fazendo a né? obra. Fui na faculdade, no mesmo dia, ó, assina esse papel aqui, tá livre. Aí eu falei, é? É. Ah, então tá bom. Quando Deus faz as coisas é tudo tão Deus simples, né? abençoou, Fê. E aí eu entrei na faculdade de rádio e televisão. Hoje eu tô formada, né? Ai, que legal. É, somos parceiras de profissão, então. E aí, como eu que não conseguia olhar pra uma câmera, né? Deus fez tantas coisas na minha vida, eu não achei que eu nunca ia conseguir falar. O dia que me botaram pra abrir o primeiro culto, eu chorava antes, chorava. Sério? Meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso, porque eu sempre tive muita vergonha. Mas tudo isso foi um aprendizado com Deus. Então, nesse tempo, acho que foi um intensivão que eu tive com Deus, assim, na minha vida. Porque eu lembro que o dia que eu falei que eu não ia conseguir, eu abri a Bíblia bem no versículo que Jesus diz aos discípulos, por que vocês estão tímidos? Ainda não tendes fé? Olha. Aí eu falei, Senhor, não, eu tenho. Eu confio, Amém. eu creio. E naquele dia, até antes do que eu imaginava, aconteceu que o pastor que abriu o culto não pôde abrir na hora e falou, Daniele, vai. Eu? E aí foi. Deus te abençoando. Sempre foi assim, eu não precisei falar, olha, eu preciso, olha, eu quero, por favor, me dá essa oportunidade. As coisas foram acontecendo e eu realmente vi a mão de Deus na minha vida. Que bênção, Dani. Então eu creio que eu sou uma privilegiada. Se eu tô aqui hoje podendo contar esse testemunho pra você, é porque Deus existe, Deus opera, Deus faz, Deus quer fazer o melhor. É verdade. Né? Então, pra mim é uma felicidade. Hoje já tô com o primeiro CD, na verdade saindo o segundo, né? Com as crianças. A gente tem pra mostrar aqui, olha só. Primeiro mostra, esse daqui o pessoal já conhece, né? Esse aqui é meu filhinho do coração, né? Que são as canções do missionário, né? Todas Na voz da Dani. Isso mesmo, todas as canções do missionário. E foi um CD que também foi resposta de oração na minha vida, porque cada canção eu orei a Deus pedindo. Cada uma delas tem algo que aconteceu na minha vida. Tem um testemunho. Exatamente, Deus deu ao missionário, né? Eu não passei por isso. O missionário não perguntou pra mim como é que é a sua vida, né? E cada uma delas tem um toquezinho do que aconteceu na minha vida, né? Olha só. Até filme que passou, quando eu canto, quando eu lembro do filme que passou, eu falo, a minha vida é um filme que passou, era vazia a minha vida, mas Deus me fez mais forte. Então, Amém. Esse CD, ele realmente marcou minha vida. Ele Se Importa Comigo foi a primeira canção que eu ouvi do CD. E eu muito me emocionei, porque eu falei, Deus, eu quero uma canção
que mostre para as pessoas, né, que o seu cuidado com cada um, o amor que o Senhor tem, né? E o título da música é Ele se importa comigo. Eu falei, Senhor, obrigado. Que bênção. Então esse CD foi uma realização para mim. Imagina. Vidas têm sido abençoadas, testemunhos de pessoas que voltaram para Jesus. Pessoas Chegam até você essas histórias? Pra glória de Deus, Ai, muitos. que Uma irmã bênção, Dani. contando que a irmã dela, ela levou a irmã dela no Vale do Anhangabaú. Eu recebi até há pouco tempo esse testemunho. Ela me procurou lá na sede para dizer, olha, eu levei minha irmã e você foi cantar filme que passou. A minha irmã era desviada, ela voltou para Jesus enquanto ela ouvia aquela música. Que Eu falei, lindo. então é a obra que Deus faz, né? Como verdade. Deus é maravilhoso. Amém. Então, não só esse testemunho, mas tem muitos outros. E a quantidade de crianças que foram atingidas nesse CD, de crianças que mandaram vídeo pra mim, que foram me procurar, que Olha, foram já contar. se identificavam. Demais. Eu tô falando já se identificavam, gente, porque o CD novo da Dani é especial pra essa turminha, é especial pras crianças, né? E olha, a gente tá com ele aqui, pode pegar, Dan. Mostra pra gente. Boas novas pra você. Esses são aí as mensagens do Senhor em forma de canção para todos os pequenininhos, não é? E temos aqui a história da formiguinha sábia, que talvez já tenham ouvido aí na televisão, né? No Show da Fé, o missionário tem mostrado bastante. Sim. Conta a história de uma formiguinha que confiava em Deus, né? Passou aí, quase que foi pega, não é? Pelo inimigo no meio do caminho, mas ela continuou confiando em Deus. Ela falou assim, ó, eu sigo a Deus, onde eu for, Ele vai me guardar. Que legal. E tem outras Amém. histórias para festejar, para se alegrar. São letras do missionário também, né, Todas Dani? missionárias. Você vê como Deus abençoa, né? É verdade. Que até para os pequenininhos, de uma maneira que as crianças possam entender também a palavra de Deus. E possam também louvar a Deus. Possam louvar a Deus. Então, Deus usou também missionário nesse novo projeto. E eu tô muito feliz, porque eu gosto muito de louvar com as crianças. Eu acho que é uma alegria pra mim quando eu vou nas igrejas e Sim. tem sempre uma me contando, uma me entrega um desenho. Às vezes tá usando saião, fala, Dani, eu tô igual a você. Ai, que lindo, que gostoso. É muito deve bom. ser. Então, pra mim é um privilégio. É assim, todo mundo que fala, né, que quando trabalha com criança recebe um carinho especial porque é um Recebe. público fiel e sincero. Sim. Né? Mas assim, lógico, a gente tá no meio de irmãos em Cristo, isso acontece, né? Acho que em todas as idades, mas a criança tem um sorriso E não é à puro, um toa olhar que Deus verde. fala que é da boca deles que Ele tira o perfeito louvor, né, Dani? Exatamente. Então, vai ser uma bênção, você vai levá-los à adoração. Isso mesmo. Acho que isso não tem preço, né? Deus abençoou grandiosamente a minha vida, pra glória de Deus. por isso. Amém, Dani. Dani, eu quero muito te agradecer. Amei o nosso papo. Obrigada por nos receber aqui na sua casa, Obrigada abrir a as vocês. portas pra gente conhecer melhor a sua história, conhecer o seu testemunho lindo. Eu desejo que Deus abençoe grandemente o seu ministério, o seu novo CD, que muitas crianças sejam salvas, sejam tocadas. Amém. E a gente sabe que nessa fase Deus toca sim, Deus transforma sim, né? certeza. Mesmo os pequeninos, viu? E que Deus continue fazendo a sua vida prosperar em todas as áreas, principalmente a sua família, tá bom? Que Deus Amém. abençoe muito Amém. os seus sonhos e o seu futuro. Muito obrigada, viu? Todos vocês também, obrigados pelo carinho, amigos da equipe que estão aqui. Deus abençoe você de casa, irmão de casa, e que nessas palavras que você ouviu nesse momento, que Deus possa ter usado para levantar você. Deus tem um plano na sua vida, na vida da sua família, na sua saúde, em todas as áreas. Deus quer te abençoar. Amém. Você já é uma bênção para a glória de Deus. Amém, em nome de Jesus. Obrigada, Dani. Eu também agradeço a sua companhia, a sua audiência. Desejo que Deus abençoe muito a sua vida, viu? E eu quero encerrar com uma palhinha da Dani, do CD novo. Pode ser, Dani? Vamos lá. Já que eu tava falando da formiguinha sábia, eu vou fazer um pedacinho Por dessa favor. canção. O elefante, que é bem grande, quase esmagou a formiguinha. Ela escapou por muito pouco, mas depois veio um pato rouco. Esse tal pato tinha o pé chato, quase pisou na coitadinha. Fui perguntar à formiguinha e ela me disse: não estou sozinha, eu sigo a Deus e onde eu for, Ele sempre vai me guardar. Se Ele diz vá, eu sempre vou e nenhum mal me acontecerá. Amém. Abençoe. Amém.
Você viu que nesse vídeo de Vermelho maravilhoso, um vídeo testemunho dessa cantora maravilhosa, maravilhosa. Agora, vamos ver o segundo ponto, que é aceitar Jesus através da música, adoração e composição. Lembramos que eu sou um compositor já desde 2002, mas eu só comecei a fazer as músicas através do bem da minha vida no ano passado. Segundo eu comecei a encaixar palavras livres ou palavras que eu minha vida a partir desse ano passado. Eu sei que para encaixar essas duas palavras ou palavras livres, principalmente no caso de rima, temos que levantar certos pontos. Será que essa palavra ajuda a identificar a casa? Será que essa palavra ajuda a frutificar sua vida? Nós entendemos que nós compomos você tem que compor com Vanessa e com propósito. Porque o propósito para vivificar a vida é muito boa para que nós esteja uma composição serena. O louvor é um momento de adoração. E a adoração por composição é fazer música com alegria. Fazer música segundo as obras para a lei da vida. E a lei da vida, ela é segundo a feitiço para música. Música não é de música é muito obrigado para exaltar os maus, principalmente o amor, é muito de adoração e fé. E um texto da Bíblia muito citado é a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do 22 ao 25. Mas eu só vou ler os versículos 22 e 23. No versículo 22, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperanças. Contra essas coisas não há lei. Nos versículos 24 e 25, estão no versículo da semana 33a, que você vai ler a entender. Pela conservação da alma. É bom cantar louvor. E é muito mais bom compor louvor. Porque você está fazendo algo de bom para a sua vida. Algo para edificar a sua casa. Então, a música com louvor é muito bom segundo livro da vida. Porque, além de estar cantando e adorando, você está se salvando eternamente para o reino dos céus, segundo a Jesus. Nos versículos os primeiros versículos, principalmente o versículo 3,
e que de novo acontece o melhor, deixar se lugar, pensar no lugar, aguardar toda a lei, guarde os seus mandamentos. Assim que você está preservando a sua alma e além disso, você está adorando e cantando através da fé. Entre outras coisas, como compor músicas através da fé, aí são outras questões que alguns cantores possam ajudar. Espero ter ajudado nessa boa obra desse Senhor Bíblico e muito obrigado pela paz, a graça divina e até o próximo Senhor Bíblico do blog de Luta para a Graça. Falou na paz e na graça divina. Até o próximo Senhor Bíblico do blog do José Pacaradas.